Não, eu não preciso de igreja evangélica para procurar Deus. Não, eu não sou evangélico. Não, eu também não sou religioso praticante. Nenhum ser humano, acredito eu, na minha humilde ignorância, precise de uma igreja para procurar Deus. Deus não está somente, ou tão somente dentro de uma igreja, e principalmente dentro de uma igreja evangélica. Não é seu André Valadão, pastor aí do estado de Minas Gerais, de uma igreja batista, não sei igreja, eu não sei que igreja que é. Também nem me interessa saber. Eu só sei o seu comentário infeliz, desnecessário, sem propósito e que não traz valor humanitário nenhum. Eu não preciso de um templo religioso e nenhum gay precisa de um templo religioso para procurar Deus. O meu templo é o meu corpo, é a minha alma. O meu templo religioso é a minha casa. O meu templo religioso pode ser apenas uma árvore que eu esteja sentado sobre ela, né, que é embaixo, falando com Deus. Então eu não preciso ir para a sua igreja, seu pastor André Valadão. Como o senhor disse na entrevista que não quer gays na sua igreja e que lugar de gay é no clube. Eu não entendi por que no clube. Lugar de gay é onde ele se sinta bem. Lugar de gay é onde ele acha que ele deve estar. O lugar de qualquer pessoa, afinal de contas nós vivemos num mundo livre, onde as pessoas têm o direito de ir e vir, né, seu pastor? Eu acho que as pessoas e os gays, o lugar dela estar é o lugar onde ela se sinta bem, onde ela queira estar. Quando o senhor diz que na sua igreja não quer gay, eu respeito, porque afinal de contas o senhor é o dono da igreja, né? Então o senhor tem o direito de querer quem o senhor queira dentro da sua igreja, principalmente os fiéis que lhe dão dízimo mensalmente. Esses você quer na sua igreja. Mas enfim, ultimamente se fala muito em termos religiosos, em escândalos religiosos. E eu vou falar do Brasil porque o que eu vejo é o que está muito em evidência. Primeiro, o padre da igreja católica que se envolve sexualmente com outro rapaz e desvia em torno de 3 milhões da igreja para calar o rapaz, para que o rapaz não divulgue suas fotos do seu relacionamento. Depois desvia dinheiro da Fundação FIP, que é uma fundação da igreja católica, ou que ele criou, para comprar um sino de 18 milhões de reais para pôr na sua igreja. Desvia as doações dos fiéis para comprar fazendas e mansões. Está sob investigação. Depois vem a pastora hipócrita Flor de Lis, deputada. Olha o nível de políticos do nosso país, Brasil, que tentou envenenar várias vezes o seu esposo, que uma vez já foi seu genro e que uma vez já foi filho seu adotivo e que depois tornou-se o seu esposo, a pastora Flor de Lis, que no seu templo religioso pregava veementemente, com toda euforia, que tinha que combater os gays, que os gays eram pecado, que era um pecado, que tinha que combater, que não ia aceitar e não ia apoiar nunca, que se preciso fosse seria presa de cabeça erguida, mas ia combater. Assassinou o marido com os filhos, seus filhos. Ganhou publicidade por ter uma adoção de 50 filhos. Virou deputada pelo povo evangélico, com certeza. Depois vem pastor Everaldo, que foi preso, metido em falcatruas políticas, desvio de dinheiro público. Depois tem um governador do Rio de Janeiro, que é evangélico também, foi afastado do cargo por desvio de verbas públicas. Depois tem o Silas Malafaia, que faz as suas atrocidades por aí. Depois tem o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, também evangélico, que faz as suas atrocidades por aí e seus comentários desnecessários. E agora a bola da vez é o André Valadão com seus comentários. Como se isso fosse mudar a minha vida e como se isso mudasse a vida de muitos gays por aí. Ora, essas pessoas usam a palavra de Deus, usam a Bíblia nos seus templos religiosos, nos seus templos arrecadatórios de verbas para seus enriquecimentos próprios. Vem fazer seus discursos hipócritas, porque no Brasil, infelizmente, existem duas linhas de fé. Existem dois tipos de fiéis, como eu vi muito bem o Bem-vindo falando sobre esse termo, e eu vou falar diferente mesmo.
Existem dois tipos de fé, de seguidores religiosos no Brasil. São as pessoas de fé emocional e as pessoas de fé irracional. O que é uma pessoa de fé emocional? A pessoa de fé emocional é uma pessoa que se joga cegamente dentro de um templo religioso ou seguindo, se torna seguidor, cego e fiel desses líderes religiosos hipócritas, dessas hipocrisias religiosas, que é o que a gente está vendo ultimamente aí no Brasil. E essas pessoas seguem essas pessoas e tudo que elas dizem é verdade absoluta. Ou seja, as pessoas de fé emocional são tão carentes ou são tão necessitadas de uma liderança que lhes diga como comer, quando dormir, quando sair e quanto doar para as suas igrejas. São as pessoas de fé emocional. Elas não conseguem ter um raciocínio próprio. Elas não conseguem ter um discernimento. Elas são tão carentes emocionalmente e de fé que elas se tornam pessoas de fé emocional. Elas se jogam literalmente e muitas das vezes elas vão para a igreja não é para ouvir a palavra de Deus e para ter um discernimento sobre a palavra de Deus. Elas vão para ouvir o que o pastor diz. Então tudo que o líder religioso, tudo que o padre, o pastor, o macumbeiro, enfim, tudo que eles disserem, essas pessoas seguem como verdade absoluta. Existem as pessoas de fé racional, que é onde eu acho que eu me encaixo e algumas pessoas devem se encaixar. Que são as pessoas que têm fé, que acreditam na palavra de Deus, que acreditam na Bíblia, apesar de eu achar um pouco que ela está ultrapassada, que os tempos mudaram. Mas as pessoas acreditam na fé, acreditam na palavra de Deus com a sua racionalidade. Ou seja, eu não vou para um templo religioso, eu não vou para uma igreja católica, e eu não vou para um centro de macumba para buscar a palavra daquele líder, para colocar a palavra daquele líder como minha verdade absoluta, porque eu tenho raciocínio próprio, porque eu tenho pensamento próprio. Então eu vou escutar tudo que ele tem a dizer, mas eu tenho as minhas reservas, as minhas ressalvas. Eu estou à procura da palavra de Deus, eu estou à procura da palavra do Espírito Santo. Afinal de contas, a Bíblia prega o amor. Jesus Cristo falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, não foi verdade? Mas hoje em dia você só vê os líderes religiosos atirando a primeira pedra. E ultimamente a pedra que eles estão atirando é no alvo, são os gays. Ora, mas que povo tão pecaminoso é esse? Que povo tão criminoso é esse? Por que esse povo, que são os gays, incomodam nós, gays? Porque eu também sou gay. E vivo na minha dignidade. Vivo na minha fé, a minha fé racional, claro, porque eu não tenho fé cega no ser humano, porque, como eu digo, todo ser humano é pecador. E aí a Bíblia prega o amor a todos os povos. Jesus não pregou o amor a todos os povos. Jesus escolheu quem entrava no seu templo. Jesus ficou dizendo: esse entra, aquele não entra, aquele entra. Jesus fez isso. Vocês conhecem alguma passagem na Bíblia onde Jesus saiu dizendo quem podia e quem não podia entrar? Mas hoje em dia os pastores são donos dos seus templos econômicos. Então eles escolhem quem mais tem poder aquisitivo ou não para entrar nos seus templos religiosos. E eles têm a sabedoria e o amor ao próximo de dizer que gays nas suas igrejas não entram. É claro que eu não estou generalizando e dizendo que são todos os pastores e que são todas as igrejas. Mas eu estou focando dentro dos últimos acontecimentos. Que são esses grandes líderes religiosos que têm milhões de seguidores com as suas fés emocionais e que têm eles como última palavra, como palavra absoluta. E eu até acredito que muitos desses fiéis, com essas suas fés emocionais, vão dizer que todos esses pastores estão certos. Vão dizer até que a Flor de Lis é inocente. Vocês não acreditam? Porque eu acredito. Tem fiel dizendo que não, a Flor de Lis é inocente, ela não fez nada disso. Então, quer dizer, são a hipocrisia religiosa no Brasil. Ela está em evidência, ela sempre foi. Eu nunca tive templo. E eu já frequentei vários tipos de religião no Brasil. E eu não tenho um templo religioso, eu não tenho uma religião. Porque eu vi que nada daquilo me agradava. Porque eu conseguia ver além daqueles mandamentos que esses líderes religiosos pregavam. Então eu sou um pouco avesso a certos tipos de religião. Eu não sou avesso à fé. Quando a fé me convence, eu me ajoelho e peço perdão. Até isso, quando a fé não me convence, eu sigo a minha vida. Não sou religioso, mas eu sou uma pessoa que acho que eu tenho uma fé racional. Infelizmente a gente ouve isso. Estou falando da fé religiosa, da hipocrisia dos pastores, dos líderes religiosos, que infelizmente é mais um lamaçal que aparece, é mais um lamaçal que está em evidência no Brasil e no mundo, que a religião, além da política ser vergonhosa no nosso país, além de outras coisas, agora é a religião. Mas que país maravilhoso é o Brasil, né? Um país com tanta potencialidade, um povo tão guerreiro,
um povo tão lutador, e agora a fé das pessoas abalada no Brasil. Só faltava isso, porque a única esperança que o povo no Brasil tinha, e era o único fio de esperança, era o único fio condutor, era a fé, eram os seus templos religiosos, eram os seus líderes religiosos lhe dizendo a verdade absoluta, o que é mentira e o que é verdade. E as pessoas de fé emocional acreditavam nisso. Até isso agora o brasileiro está perdendo. Ou não, porque se você for uma pessoa de fé racional, você vai saber exterminar esses tipos de pessoas e entender que elas não são a verdade absoluta e que Deus não está presente nelas. Que elas não estão representando Deus que vocês acreditam, que elas não estão representando a Bíblia e muito menos o Espírito Santo. Elas estão usando. E tem outro escândalo, que eu falei da macumba, que eu falei da igreja, eu falei dos centros de macumba, eu falei do centro de umbanda, eu falei do evangélico, eu falei do católico, não falei do espírita. Lembra do espiritismo? Que é uma das religiões que mais, eu acho que eu mais me identifico, porque me faz entender como ser humano. Tudo que você faz volta para você. Tudo que acontece com você é porque você permite. Então, que seja, o outro só vai fazer com você aquilo que você permite. Este foi o entendimento que eu tive lendo livros espíritas. E ultimamente um grande líder espírita do Brasil ou do mundo inteiro está preso porque violou mais de 500 mulheres. Quer dizer, usou também o templo divino, quando as pessoas saíram de Abadiânia, do tal do João de Deus, elas saíram maravilhadas. Muitos famosos, muita gente do mundo foi. De repente descobriram que aquele homem era um mero mortal, pecador, que usava o nome do Espírito Santo, usava luzes divinas para fazer suas atrocidades. Então é assim com a Flor de Lis, é assim com o pastor Everaldo, é assim com o padre da Igreja Católica lá de Goiânia, é assim com o pastor que está falando agora, com o tal do pastor, eu acabei de falar o nome dele, até esqueci o nome dele, do Valadão. Então quer dizer, eles são líderes religiosos com seus propósitos e suas verdades absolutas embasados na Bíblia. Eu não vejo esse embasamento, eu não vejo esses discursos de ódio na Bíblia que esses pastores colocam como suas verdades absolutas. Então, meu povo, o meu vídeo de hoje era só para falar para vocês como que eu fico chocado com essas coisas, com a hipocrisia da fé que estão colocando na fé do povo brasileiro, com a hipocrisia desses líderes religiosos que o Brasil se encontra envolvido em tanta coisa, e se não bastasse, achasse pouco, agora com a religiosidade, com a fé do povo brasileiro. Meus amigos, infelizmente essa é a realidade, infelizmente essa é a verdade. Este é o Brasil que nós temos. O Brasil de adversidade. Mas cadê a diversidade? O Brasil de diversidades. Porque parece que o Brasil é um mundo paralelo onde povos chocam-se contra povos do próprio país. Parece que é um mundo paralelo o Brasil, né? Parece que o Brasil foi feito para chocar o mundo mesmo. As coisas que acontecem no mundo fora acabam sendo paralelas, acabam sendo pequenas as coisas grandes que acontecem dentro do nosso país, infelizmente. Eu sou um brasileiro, vou continuar sendo brasileiro. Nasci brasileiro e vou morrer brasileiro, independente de onde eu esteja, de que parte do mundo eu esteja. Mas tudo que acontece no Brasil me envolve, e tudo que acontece no Brasil mexe comigo, porque eu sou um brasileiro. E eu não queria que a realidade do Brasil fosse esta realidade que a gente vive hoje, ou que os brasileiros que estão aí no Brasil estão vivendo, que é esse lamaçal de hipocrisia, de lideranças políticas, religiosas, pregando a verdade absoluta e fazendo o contrário nos bastidores, e as pessoas de fé emocional seguem e vivem aí nos seus templos religiosos buscando Deus, que é buscando Deus, e dando dinheiro para esses templos religiosos, e os pastores indo à forra, com o dinheiro das doações do povo humilde, que muitas vezes não tem o que comer dentro de casa e deixa a sua parte na igreja, porque acredita cegamente, com a sua fé emocional, em tudo que os líderes religiosos lhe dizem e toma aquilo como verdade absoluta. E não olha para o lado, não olha para trás, não olha para o próximo. Gente, cadê o amor ao próximo? Que Jesus pregou foi amor ao próximo. Todos nós somos iguais. Não existe diferença perante Deus. Todos somos filhos de Deus. Cada um procure a sua fé onde lhe convém.
onde achar que está bem. Este era o meu desabafo de hoje. Espero que você entenda. Não estou discriminando religião, não estou discriminando, não estou generalizando. Mas esta é a realidade. Você com a sua fé emocional, você com a sua fé racional, decida qual o caminho que você deve seguir. Se você segue a Bíblia, as palavras de Deus, você segue esses líderes religiosos que vocês têm aí. Felizmente, é o que vocês têm para hoje. Ou não, que a decisão está na mão de vocês. Eu sou Vinícius. Falei tudo que eu tinha para falar. Este é o Viver a Real Portugal. Esta é a minha família. Eu moro em Portugal há quase 2 anos, mas acompanho todos os acontecimentos, ou quase todos. Pelo menos aqueles que me chamam a atenção no Brasil. Afinal de contas, eu sou brasileiro. Não esquece de me seguir lá no Viver a Real Portugal no Instagram. Fazer os seus comentários, fazer as suas perguntas no direct do Instagram. E fique livre, fique à vontade. Faça seus comentários no meu canal, se inscreva, curta, compartilha. Um abraço para todos vocês. Um beijo muito especial à minha nova inscrita, Leonora. Muito obrigado pelo seu carinho. É muito bom ter você na nossa família, Leonora. Um abraço para vocês. Parentes, até a próxima. Curte, se inscreve, compartilha e ativa o sino de notificação. Um abraço para vocês e até a próxima.